criança interior. Como é que a irmã Margarida define a nossa criança interior? Será que ela é dissociável do ser humano adulto? Será que temos que ir trabalhar, cuidar dela? Como é que isso funciona na sua visão? Na minha visão, tu fazes perguntas muito curiosas, Inês. A criança interior. O que é que eu poderei dizer sobre a criança interior? Aquela dimensão da pessoa que está escondida lá dentro, que não me aparece por causa das regras sociais, porque fica mal. Uma das coisas que eu gosto é de estar, por exemplo, na praia com crianças, no meio da natureza, porque aí ao pé delas eu sinto que posso ser eu, posso fazer com elas aquilo que não posso fazer com os adultos, porque fica mal. Há uma série de regras e de condicionamentos. A criança interior é aquela dimensão da pessoa que eu diria que veio do Criador com toda a sua riqueza do bem, do bonito, do belo, com que o Criador a dotou. E depois, pelas exigências socioculturais, pelas exigências dos adultos, ela tem que ficar escondida, porque não faças isto, porque é feio, não fazes aquilo, porque fica mal. E então a criança que é espontânea acaba por ir criando. Claro que é preciso aprender regras, mas há muita coisa boa que fica lá dentro e que não se manifesta porque a vida social, a vida cultural, a vida em família não o permite, isso fica mal e então tem que se. Eu recordo-me também quando era pequenita da minha mãe dizendo: "Então tu não vês, isso é uma vergonha, isso fica mal." E lembro-me de ser muito pequenita e ficar a pensar: "Mas fica mal porquê? Porque é que eu tenho de fazer as coisas para ficarem bem?" E lembro-me de me questionar sobre isso. A criança interior é essa, eu chamo-lhe dimensão da pessoa que ficou escondida, adormecida, porque a vida social, a vida cultural não permitiu que se desenvolvesse, que atuasse. E então é isso que é a criança interior. Eu vou contar uma história, um sonho. Vou contar um sonho, verdadeiro. Já foi aqui há uns anitos aqui para trás. Sonhei que estava à beira de um rio, era um rio parecido com aqueles que eu vi na Amazónia. Um rio muito largo, com muita vegetação do lado, um rio muito, com uma vegetação fulgurante, forte, bonito, um sítio muito agradável. E estava lá um barquito, uma canoazinha, um barquito à beira do rio. Nesse barquito estava alguém que o levava a remos. E chegou alguém com uma criança muito linda, mas muito pequenina, com um vestido lindo, muito tranquila e sentou-a no barquinho. E pronto, e essa pessoa que sentou lá foi-se embora. E o barquinho começou a deslizar. E eu lembro-me perfeitamente que o barquinho era pequeno e a menina também, e agarrou-se assim dos dois lados do barco e o barco começou a deslizar tranquila, a olhar as margens do rio, sem nenhuma preocupação. O barquinho deslizou sempre por um rio muito lindo, por uma vegetação muito linda à volta, e chegou a um dado momento encostou. E quando encostou, portanto, tinha alguém a conduzir e não houve relação nenhuma da criança com esse alguém, nem a pessoa que ia a conduzir lhe disse alguma coisa, não disse nada. E a criança também não ia assustada nem preocupada. Quando chegou a esse tal sítio em que se aproximou da margem, estava à espera uma velhinha, muito, muito velhinha, muito encaracolhada, com um chale pelas costas, um lenço na cabeça, com uma cara cheia de gelhas e assim toda muito. E é que estava à espera da criança. A menina que ia no barco, quando viu aquela velhinha, queria ir ter com ela, mas teve medo. Mas ela queria levantar-se e ir ter com aquela velhinha, mas teve medo. E naquele medo da criança eu acordei.
marcou-me, ficou muito vivo, muito forte dentro de mim. E eu quando acordei e depois pensei, mas isto é o quê? O que é que esta menina tem a ver com aquela velhinha? Há alguma relação entre as duas? O que é que teria acontecido se a menina fosse ter com a velhinha? Ou se a velhinha também não veio buscar a menina, ficou lá, toda muito enroladinha na sua. Isto durante meses ficou-me cá dentro e com frequência me vinha. Que relação há entre a menina e a velhinha? Aos poucos isto foi amadurecendo cá dentro e aos poucos eu fui vendo e fui-me questionando. Será que esta menina e esta velhinha não são uma e a mesma pessoa? Será que esta menina quer mesmo encontrar aquela velhinha? Será que aquela velhinha precisa de encontrar esta menina? E aqui veio-me a criança interior. Será que esta menina é a criança interior daquela velhinha? Quando eu cheguei aqui a esta questão, dei espaço e comecei à procura e disse assim, bom, à medida que eu avançava eu ia sentindo gosto nesse trabalho e disse, isto deve ser mesmo um apelo e um convite a fazer encontrar estas duas, eu não sei, eu não digo estas duas pessoas, mas estas duas imagens, a velhinha que estava lá na beira do rio e toda embrulhada, tirar o chale, tirar o lenço e abrir os braços e ir acolher aquela menina. E a menina sair do barquinho e ir ter com ela, e comecei a fazer um trabalho pessoal muito concreto sobre isto. E foi muito lindo, foi muito agradável, que eu senti-me rejuvenescer. Sinceramente, eu senti-me rejuvenescer, senti-me reviver, e o que eu entendo por criança interior é muito nesta linha de descobrir, experienciar a riqueza que nós somos, que cada pessoa é, e foi isso que eu fui descobrindo. E aqui eu gostava de referir o OK Instituto. O OK Instituto é uma escola de excelência humana, tem o método MAP, Método de Ação e Poder, e depois tem outras. E eu tinha feito algumas formações nessa altura que me levaram a ver que eu tinha possibilidades e capacidades que desconhecia, e eu dizia nessa altura, eu já me tinha passado a mim mesma um certificado de velhice. E portanto, olha, pronto, já cheguei a esta idade, agora já não há muito mais a fazer. E quando eu fiz as formações no OK Instituto, quando com o Alex Pacheco, com certeza muita gente conhece. E quando depois veio este sonho, eu percebi, eu tenho de me pôr a caminho à procura desta criança, tirar o lenço da cabeça, tirar o chale das costas, as rugas já não vão desaparecer, mas não faz mal, e dar-me espaço para que viva em mim esta criança e se expresse e brinque e se manifeste. E para mim isto foi como que um renascer. Foi muito bom. E o que eu sei dizer de criança interior é isto. No Evangelho conta que um dia Jesus ia lá nas suas caminhadas com as pessoas lá pela sua terra, e veio um pai ter com ele e dizer-lhe que fosse lá à casa porque a sua filha estava a morrer. E Jesus foi, caminhou e foi lá à casa dele. Quando chegou lá à porta, estava toda a gente a chorar, a fazer as devidas lamentações, e disseram-lhe, a menina já morreu. E ele disse, não morreu, está a dormir. E depois riram-se dele, disseram que ele não regulava bem. Ele entrou, não deixou que entrasse mais ninguém, entrou com o pai, e creio que a mãe já não sei, mas entrou, foi lá ao quarto e a menina estava a dormir. Ele pegou-lhe na mão e disse, na língua dele, Talita cume, ou seja, menina, levanta-te. A menina levantou-se, tinha 12 anos, levantou-se e depois disse aos pais, deem-lhe de comer. Os milagres de Jesus são sinais. E para mim isto é muito elucidativo sobre a criança interior. Ou seja, será que dentro de cada pessoa, de cada uma de nós, há uma criança adormecida, que teve que adormecer e que está à espera
de uma mão que lhe diga: menina, levanta-te, acorda, deixa de ser quem tu és, vive a felicidade de te sentires ser quem és. E aqui tem muito a ver este trabalho que a Nascentes de Luz procura fazer, que é a descoberta de quem sou, na minha essência, qual é a minha identidade, estou aqui para quê? E isto ajuda muito a viver de forma harmoniosa, feliz, tranquila, tenha a idade que tiver, não importa. Esta Porque no fundo viver em harmonia com a criança interior, para mim, é ser adulto, é ser ajustada à minha idade, neste momento, com 80 anos, ajustada à minha idade, a viver aquilo que é a minha realidade. Para mim isto é a criança interior.